Olá, meninos! Vamos falar agora sobre o uso do solo pelo ser humano, tá certo? Bom, vamos começar pela mineração. Na mineração, o que é que ocorre? Nós temos algumas ações, né? Que o ser humano faz, algumas atividades que o ser humano faz com o solo, utilizando o solo a princípio, né? E uma delas é a mineração. O que é que ocorre? Na mineração tem a extração de minerais, obviamente, do solo. Ou seja, muitas vezes instalam, né, empresas, indústrias nessas regiões. Para quê? Para a extração dos minerais. Tá certo. E o que é que ocorre, professora? Quais são os benefícios, quais são os malefícios dessa atividade aqui? Bom, vocês estão vendo aqui nessas imagens, tá? Que primeiro eles tiveram que fazer o quê? Retirar uma porção da vegetação aqui, tá? É óbvio, vocês estão vendo. Nós temos aqui, alguns tratores, carros, caminhões. Nós temos também empresas, aqui, indústrias, na verdade, né? Tá certo. Olha aqui o tamanho do local, vocês estão vendo? Quais seriam os benefícios, né, da mineração? Eu estou vendo aqui algo que parece não ser benéfico, mas qual o benefício? O desenvolvimento socioeconômico. Ou seja, quando vocês estão tirando esses minerais, o que é que ocorre? Aqui vão estar tirando minérios que vão poder produzir o que? Matéria-prima, né? O ferro, o alumínio, então vão produzir diversos materiais aqui, tá certo? Então, isso é bom para a sociedade? Sim, porque está gerando emprego, está gerando renda, está gerando novos materiais, então isso é legal, sim. Mas quais são os impactos ambientais causados por essa mineração, né? Quais seriam eles? Alteração da paisagem, porque imagina só, anteriormente a isso aqui, nós tínhamos o que? Uma vegetação. Então aqui nós teríamos tudo verde, tudo isso daqui verdinho. Aqui também, Mas o que ocorreu? Eu tive que desmatar toda essa vegetação para tirar o minério que está onde? No solo. Então eu desmatei, ou seja, houve desmatamento, que consequentemente, com o desmatamento dessa região aqui vai ocorrer o quê? A perda da biodiversidade, ou seja, as plantas que estavam aqui, os animais que estavam aqui, acabaram que as plantas acabaram sendo retiradas. E os animais vão para onde? Né? Qual o local que eles vão ir, já que a casa deles, né, o local que eles estavam, já não existe mais. Então vai ocorrer a perda da biodiversidade, tá certo? Consequentemente, com o desmatamento e a perda da biodiversidade, vai ocorrer uma alteração da paisagem. Ou seja, anteriormente aqui era tudo verdinho. Eu desmatei, tirei a vegetação, certo? Os animais ficaram sem suas casas. E o que ocorreu mais? A alteração da paisagem, o que era tudo verdinho, já começa o quê? Modificar, tá vendo? O que mais eu tenho também? Contaminação do solo, do ar, dos recursos hídricos, tá? E geração de resíduos. Então eu tenho aí diversos fatores que acabam prejudicando a natureza, acabam prejudicando a nossa vivência posteriormente. Porque, essa ação aqui, ela só não tira a vegetação, modifica a paisagem, mas ela pode, por algum descuido, por algum descuido, na verdade mesmo, né? Ou negligência, acaba fazendo o quê? Prejudicando a diversas pessoas, podendo levar até a morte. Vocês vão ver aqui, quando a gente fala da mineração, não poderia deixar de falar dos desastres causados pela mineração aqui no Brasil, tá? Eu trouxe aqui só 2 exemplos, que foram os mais recentes. A mineração lá em Mariana, que foi lá em 2015, dia 5 de novembro de 2015, certo? Que ficou conhecido como a barragem, no caso, era a barragem do Fundão, né? Lá em Mariana. Beleza. O que é que ocorreu? Lá tinha uma mineradora da Samarco, tá? E ela acabou sendo rompida. Ou seja, a mineradora que estava levando alguns dejetos dessa mineração acabou sendo o quê? Rompida. Então o que ocorreu? Nós temos aqui a grande quantidade de lama, certo? Então essa lama se espalhou por muitos espaços. Olha a quantidade, O rompimento da barragem liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de resíduo.
ou seja, era óxido de ferro, água e muita lama. Professora, essa lama aqui que estava, ela era uma lama tóxica para o ser humano? Não, não era uma lama tóxica, mas não podíamos também consumir essa água. E quais foram os prejuízos? Nesse desastre aqui de Mariana, ocorreram que 19 pessoas acabaram morrendo. Então, quando ocorreu o rompimento, 19 pessoas morreram. Além disso, nós tínhamos aqui, o Rio Doce, tá? Olha ele antes e olha ele depois do rompimento da barragem. Vocês estão vendo aqui, tá limpinha, né? Essa água era utilizada para a agricultura, de pessoas que moravam aqui, na margem, para a pecuária. Então, é utilizar essa água aqui, tá certo? Com a questão do rompimento dessa barragem, o que ocorreu? Aqui, todos os animais que estavam aqui, eles acabam morrendo. A professora Marcela disse que a lama não era tóxica, mas o que é que ocorre? Todos os seres vivos, no geral, eles precisam de quê? De oxigênio, eles precisam de raios solares. E aqui, quem está aqui dentro da água vai conseguir isso? De forma nenhuma. Então, essa lama acabou fazendo com que não passasse os raios solares, que também a água não tinha mais oxigênio. Então, várias das coisas que tinham aqui, né, peixes, vegetação aquática, acabaram entrando em óbito, acabaram morrendo mesmo. Por quê? Por causa da grande quantidade de lama. Então, tinha muita lama para esses seres que estavam aqui dentro. Consequentemente, eles morreram, né? Beleza. Nós podemos ver aqui, algumas imagens, né, de peixes mortos, Temos outros animais que não eram somente aquáticos, que acabaram sendo também prejudicados. Nós temos aqui cavalos, cachorros, nós temos diversos animais que acabaram ficando atolados na lama. E nós temos que ter bombeiros, pessoas da vizinhança tentando ajudar a tirar eles. E aqui, vocês estão vendo? A liberação da lama provocou o que? A pavimentação. O que é isso? A lama era tão grossa que quando ela secou, ela parecia como se fosse um asfalto, tá? Ou seja, formando uma grande área, como uma espécie de cimento. É como se ficasse tão grossa, que parecia um cimento. Então, ele vai fazendo o quê? Isso no solo. Imagina só um solo que ele tá como se fosse um cimento, né? Duro, ali, por cima essa camada de lama, por cima do solo. O que é que vai ocorrer? Consequentemente, as plantas que poderiam surgir aqui nessas regiões, elas não vão conseguir, justamente pela grande quantidade de lama nessas regiões, tá certo? Então, nós estamos vendo aqui o grande prejuízo, ou seja, por causa de um descuido, né, por causa de negligência, de acompanhamento, nós tivemos aqui um desastre. Nesse desastre aqui, morreram 19 pessoas. Ah, professora, não é muitas pessoas não. São pessoas. Pessoas têm vida. A vida é importante. Não é? A gente não pode só contabilizar, foi uma ou duas. Uma vida, seja qualquer vida, seja uma formiga, qualquer uma, é uma vida e faz importância, tá certo? Então, aqui nesse desastre, morreram 19 pessoas. E a gente pensava o quê? Ocorreu isso, vamos ficar mais atentos para não ocorrer mais nenhum desastre ambiental, principalmente com questão de quê? Da mineração. A gente pensava dessa forma, né? Lá em 2015, estávamos enganados. Estávamos muito enganados. Porque, ano passado, tá? Dia 25 de 1º, né, de janeiro de 2019, ocorreu um novo desastre ambiental relacionado à mineração. Ou seja, Brumadinho, certo? O engraçado é que em Brumadinho a quantidade de dejetos, né, foi menor do que em Mariana, contudo, acabou matando mais pessoas. Morreram 254 pessoas nesse desastre ambiental. Ou seja, nós tínhamos lá a barragem, né, que era conhecida como Córrego do Feijão. Tivemos aqui o momento do rompimento, foi registrado, vocês estão vendo? E uma grande quantidade de dejetos foi deixando. Olha aqui como ficou todo o local. Obviamente que os animais aquáticos acabaram morrendo, tá? Por causa dos dejetos. E lembrando que nesse caso aqui, a substância, né, que foi liberada dela já era tóxica. Então, isso acaba prejudicando. Nós tivemos aqui, pessoas, animais, diversos animais, que acabavam morrendo. Por quê? Por causa justamente da substância da mineração, lá em Brumadinho.
A gente pensava que não vai ter mais, né? Já tivemos em 2015, então as pessoas se conscientizaram, não vão fazer mais isso. Estávamos enganados. Teve ainda pior do que já tinha acontecido. Em Mariana foram 19 pessoas. Em Brumadinho foi 254 pessoas que acabaram morrendo, dentre elas crianças, pessoas no mais geral, né? Idosos, crianças, animais. Então foram muitas vidas que acabaram sendo tiradas por causa de quê? Por causa de uma fatalidade que poderia ser evitada, na verdade, certo? Vocês podem pesquisar, vocês podem ver várias coisas aí na internet, que foi uma fatalidade realmente, né? Que poderia ser evitado, foi um acontecimento que poderia não ter acontecido, mas por descuidos, né? Infelizmente veio a acontecer. Mudando aqui da mineração para a pecuária, nós sabemos que a pecuária ela é destinada à criação e à reprodução dos animais. Então nós temos aí bois, nós temos caprinos, nós temos aí diversos animais que vão estar aqui. Certo. A pecuária tem relação direta com a agricultura. Por que ela vai ter essa relação direta? Porque esses animais, eles acabam comendo, obviamente, né? No caso, os bois vão comer o capim. Mas por que os dois têm essa relação? Tanto a pecuária quanto a agricultura, elas precisam desmatar o local para quê? Para colocar tanto os bois, né, para a criação do boi e reprodução, quanto a agricultura. Os dois, ele tem essa relação, porque normalmente eles fazem o quê? Eles fazem queimadas. Para que essas queimadas, né? Essas queimadas eles chamam de limpar o terreno. O que é limpar o terreno? Tirar tudo daquilo ali para colocar esses animais. Será que não tem prejuízo? Tem prejuízo sim, ou seja, na verdade lá na Amazônia, 80% dela foi desmatada para pecuária, para criação de animais, ou também para a agricultura, para plantio de vegetação. O que é que ocorre? Essa criação aqui de animais, né, os bois eles acabam liberando gases, que é o gás metano. Ou seja, além dos bois liberarem esse gás, o desmatamento ele acaba liberando outros gases. Então são vários gases aqui liberados nesse momento, tá certo? Aí nós temos o uso da água. Por quê? Para a criação do boi, 1 quilo da carne do boi tem mais de 8 litros de água. Então a gente precisa de muita água para consumir esse boi. O que mais? Nós temos aqui diversos malefícios que acabam fazendo com que nós poluamos mais o ambiente. Professora, quer dizer então que nós não vamos comer mais a carne? Quer dizer que é para acabar a pecuária? Não, a gente pode tentar modificar. Precisa comer todos os dias carne? A gente precisa em grande quantidade? A gente tem que começar a repensar em algumas dessas questões, na verdade? Aí nós temos aqui, a pecuária tem relação direta com a agricultura para o cultivo de vegetais que servirão de alimento para quem? Para o boi, para o carneiro, né? Para os outros animais também. Ao mesmo tempo que os animais fornecem o quê? Adubo para esses vegetais, ou seja, o esterco. O que é o esterco? O esterco é as fezes dos animais. Então as fezes são os estercos desses nossos animais, tá certo? Então tem essa relação. Muitas vezes plantam capim, plantam outros vegetais, ou outras plantas, né? Para os bois comerem, assim como também os dejetos deles, tá? As fezes, vão acabar fazendo o quê? Ajudando a agricultura. Então a relação mútua, né? Um está ajudando o outro. E nós temos aqui a agricultura. A agricultura, como vocês sabem, né? É a plantação, a produção de alimentos. Ou seja, aqui também matéria-prima para diversas indústrias. Às vezes para a indústria textil, para a indústria alimentícia, então nós temos aí uma variedade. Nessa agricultura, ela é responsável por mudanças ambientais, né? Por quê? Por que será que isso ocorre? Lembrando que nós temos a biotecnologia, ou seja, a tecnologia aliada à agricultura, nós temos alimentos transgênicos, ou seja, organismos geneticamente modificados. Então é quando as pessoas fazem o quê? Elas pegam o alimento e ela vê que está tendo muito prejuízo. Então levam para laboratórios, onde lá vai fazer o quê? Modificação genética do alimento. A gente tem isso hoje em dia. Só que o que é que ocorre nessa agricultura? Na agricultura, para ter ela, né, para fazer o plantio, nós precisamos desmatar uma vegetação. Então a gente tira a vegetação nativa
para fazer o quê? O plantio do que a gente quer, seja da soja, seja do milho, do feijão, do arroz, uma variedade aí. Ou seja, esses alimentos que estão sendo plantados aqui, eles foram plantados em cima de um solo que anteriormente era uma mata. Tá certo? Aí nós temos algumas práticas, né? Essas práticas que acabam ajudando o solo e também a desenvolvimento dessas plantas. Ou seja, nós temos a aração. Nós temos a aração manual, tá certo? Que normalmente são as pessoas do interior que utilizam, né? Elas pegam a foice, ó, vai cavando, né? O solo, com qual intenção? O solo, vamos imaginar. Normalmente, nós temos lá pessoas que moram no interior, né? Tem gado e querem fazer também plantio. O que é que o boi faz? O boi vai caminhando e vai como se fosse afofando o solo, vai abafando o solo, comprimindo esse solo. E além de que também a própria vegetação, ela vai fazendo com que o solo ele fique comprimido, então ele fique muito juntinho. Essa junção do solo faz com que não passe água, faz com que não passe ar, tá certo? Então é necessário a aração, ou seja, o solo é revirado para descompactar, então as partículas ficarem mais soltinhas, que vai permitir o quê? A entrada de ar e a passagem de água nesses poros, tá certo? Só que, professora, em grandes empresas, vai fazer manualmente? Não, vai fazer de outra forma, vamos utilizar o quê? Máquinas. Então temos as máquinas, ó, que vai acabar fazendo o mesmo processo. Então vai abrindo aqui, vai modificando, vai fazendo com que esse solo ele seja revirado, né, mexendo lá no solo, para que consiga passar a ventilação e a água também consiga ser passada por aqui. Aí depois que fez isso, o solo está pobre em nutrientes. E a gente sabe que as plantas precisam de nutrientes para se desenvolver. Aí o que ocorre? Adubação. Então, vou ter que adubar, colocar fertilizante, né, algum tipo de fertilizante, ou seja, nutrientes, para que a minha planta ela se desenvolva. E depois eu vou ter a técnica de irrigação, que é justamente onde eu vou molhar a minha planta, tá? Eu vou molhar, vou deixar ela umidificada. Para quê? Para que ela consiga crescer, porque a gente lembra, a planta ela precisa da luz solar, precisa também de quê? De água. Além de que no solo nós precisamos que tenha nutrientes, né? Chamado NPK, cálcio, potássio, nós temos aí alguns nutrientes que a planta precisa para se desenvolver. Aí nós temos as técnicas de manutenção do solo. O que é que vai ocorrer? Nós temos a cultura de rotação, que o que é que ocorre nela? Ó, vocês estão vendo aqui dois tipos de plantas, tá? Aqui nós temos, ó, o feijão, nós temos o milho. O que é que vai ocorrer nessa rotação de cultura? Vai alternar ao longo do tempo, ó, eu tenho aqui nessa região milho e aqui feijão. Aí eu troco, ao invés de aqui estar o milho, eu coloco feijão, e ao invés de aqui estar o feijão, eu coloco o milho. Então sempre eu vou estar modificando. Professora, o que é que essa modificação vai ter? Qual o benefício? Por que essa modificação? Vai fazer com que o solo não fique pobre em nutrientes. Ou seja, ó, essa prática possibilita o controle de pragas, né? Não vai ter uma grande variedade de pragas, além de que, ó, reposição dos nutrientes. Então, se o feijão pegou os nutrientes do solo, aí eu coloco o feijão no lugar do milho e o milho no lugar do feijão. Então, a gente está trocando ali, eles vão estar absorvendo outros nutrientes. Então, vai ter uma reposição de nutrientes onde? No solo. Isso é importante. Temos o plantio direto. O que é esse plantio direto? Eu plantei tudo de uma mesma coisa. Ao invés de eu limpar todo o solo, depois que eu retirei as plantas, eu planto de novo. Ou seja, eu tirei o que eu queria e os restos aqui eu não precisei fazer todo o processo, né? Fazer uma limpeza no solo, tirar tudo. Não, eu já planto em cima. Ou seja, o vegetal é plantado diretamente sobre os restos da colheita anterior. Então, eu não preciso limpar o terreno. Eu já planto em cima daqueles restos. Tá certo? Eu tenho a adubação verde, ó, que são vegetais leguminosos, como feijão, ervilha, entre outros aí, que eles acabam melhorando a qualidade do solo. Ou seja, ó, contribui para a fixação de importantes nutrientes do solo, como o nitrogênio, né? Eles vão acabar auxiliando também o solo. Essas são algumas técnicas. Assim como também as curvas de nível, porque a gente sabe que o planeta Terra, ele não é perfeitinho, ele tem algumas ondulações, ele tem alguns níveis mais altos, alguns níveis mais baixos, e essa técnica aqui, desníveis, é justamente para não fazer erosão, ou seja, aqueles buracos na Terra, ou seja, a gente vai seguindo
a ondulação da terra. A forma com que a terra tá, a gente vai plantando. Vocês podem ver aqui, ó, que é cheio de ondulaçõezinhas, tá vendo? Então, dessa forma que tá aqui, a gente vai plantando assim mesmo. Agora, nós vamos fazer o que? Uma atividade de pesquisa. O que vai ser a atividade de pesquisa? Vocês vão pesquisar como é o solo de onde? Do Pantanal, as épocas de cheia e de seca do bioma, assim também como o desmatamento e os incêndios que estão ocorrendo lá. Será que esses incêndios são propositais? Será que não são? A gente vai saber isso, a gente vai debater um pouquinho na nossa videoaula, tá certo? Forte beijo, grande abraço.